Então vejam vocês, é muito estranho, pessoal, que uma juíza no Acre, sob o guarda-chuva de um governo petista, que todos nós sabemos o que está acontecendo no Acre, os absurdos, pode-se falar em teoria da conspiração, eu não estou com teoria de conspiração nenhuma, vou analisar fatos, somente fatos. Então nós temos um governo no Acre, comandado pelo mesmo partido que governa o país. Temos um PROCON em que a esposa do vice-governador daquele estado é quem promove uma acusação, incita algumas acusações contra a nossa empresa. Não existe nenhuma prova, porque até onde eu sei, se levasse em conta denúncias no PROCON contra determinadas empresas, hoje nós teríamos o país parado em termos de telecomunicações. Nós não teríamos a Vivo atuando, nós não teríamos a TIM atuando, nós não teríamos a Claro atuando, nós não teríamos Nextel atuando, todo mundo sabe, nós não teríamos a Oi atuando, não teríamos nenhuma operadora dessas. Porque essas aí, a Nextel não tenho ideia, mas até uma época atrás que se falava de um famoso site de reclamações, essas empresas, elas encabeçavam essa lista de reclamações. E eu nunca vi o PROCON, de qualquer lugar do Brasil, entrar com uma medida de bloqueio contra a empresa. Essas empresas que eu citei agora. Eu não vi nenhuma empresa, nenhum PROCON, em qualquer lugar do Brasil, entrando com uma medida judicial contra essas empresas. Não vi. Isso me causa muita estranheza, não é? Eu acho que a todas as pessoas que assistem, enfim, não digo todas, né? É evidente que os inimigos devem estar com mil desculpas do contra. Isso também faz parte. Os inimigos não, né? Para mim não. São os adversários de lá para cá. Enfim, no entanto, tivemos essa situação lá no Acre. E depois de um ano e pouco, aí, um ano e um mês, né? Mais de um ano e um mês de bloqueio da empresa, de paralisação, não existe uma prova, está em fase probatória, tá? Mil coisas em que nada se definiu, não é? Nada se resolveu. Aí existe uma suspeita aí de vazamento de algumas informações, em que detonou uma determinada ação da Polícia Federal, como eu falei a semana passada, já disse isso aqui, isso tem inclusive aparecido na imprensa internacional, em alguns locais, enfim. Então existe toda essa questão. Então veja vocês, aí quando chega em dezembro, é nomeada uma empresa que se recusa a fazer isso por alguma razão, que eu não tenho a menor ideia, porque se recusou, ninguém nunca ficará sabendo, não é? Que existia uma relação meio que promíscua ou uma relação aí de suspeição com algumas pessoas do governo aí, né? Essa antiga auditoria, foi esse, pelo menos o mote que justificou-se à época, né? Digamos de maneira oficiosa, né? Que impediu, que não permitiu que aquela empresa atuasse no processo, enfim. E o fato é um só, é que ela não quis fazer, ela declinou da oferta. E a juíza nomeia uma empresa. Nomeia uma empresa para fazer o trabalho. E adivinha qual empresa foi contemplada? Ernst Young. Logo após, ou depois disso, não sei precisamente quando essa empresa foi contratada, o fato que ela foi contratada por 4 milhões pela Prefeitura de São Paulo para auditar as contas do sistema de transporte da cidade. Veja vocês. Não é? Ela pediu essa auditoria, após cancelar a licitação do sistema no ano passado. Logo depois das manifestações em junho de 2013. Então tá. Então está, agora ficou mais claro. Então foi um processo inverso. Não é? Entendi. Digamos que o prêmio veio lá do Acre, é ao contrário, não é? É ao contrário. Então o processo, a movimentação é outra. Primeiro eles pegaram em São Paulo e depois ganharam como prêmio a nomeação lá no Acre para entrar mais uma grana para a empresa. Isso, pessoal, é absolutamente, como é que eu diria? Nojento.
É nojento, acho que é uma palavra que cabe bem, que expressa e representa, pelo menos a minha indignação quanto cidadão. Então nós temos aí uma auditoria de braços dados, não é, com um sistema do governo que nos ataca, sendo premiadas com essas auditorias, ou pelo menos com essa auditoria, 4 milhões em São Paulo, minimamente arbitrado pela juíza em quase 2 milhões no Acre, não é verdade? Então veja vocês, a situação, não é? O que esperar dessa auditoria, dessa perícia? Lamentavelmente, e de forma negativa, eu tenho me posicionado em relação a isso. Não é? Eu gostaria de ter outro sentimento. Não é? Alguém pode dizer, pô, você não é bidu, realmente não sou. É análise de cenário. E essa notícia, né, que eu... acho que eu ainda não tinha tido contato, fiquei sabendo essa semana, porque como eles tinham que entregar esse relatório, agora ficou claro aqui, não é? Eles tinham que entregar o relatório e não entregaram, atrasou. Não é? Aí essa notícia veio à tona, mas na verdade eles já estavam contratados e ganharam uma licitação, né? Para quem conhece o jogo licitatório no Brasil, sabe o que quer dizer essas ganharam, né? Essa maneira de dizer, não é? Então é muito complicado isso. Então agora, olha só, a previsão é que o relatório fique pronto até 10 de outubro. Vai ficar dia 9, dia 6, mas antes do dia 5 de outubro, e vai servir como uma ótima ferramenta. Ótima ferramenta. Imagine o seguinte, um PC Farias da vida, não é? Um PC Farias da vida, pega o telefone, alô, empresa de ônibus, tudo bem? E aí, vamos doar para a campanha? Não? E tem um relatório para sair aí, você sabe, né? Infelizmente e lamentavelmente, quem me assiste sabe que é assim que funciona. Esse é o nosso país. Pois bem, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Outra questão também que sempre ouço, né, e sempre me perguntam, essa questão do imposto de renda, né, é um assunto recorrente. Hoje, novamente, tem uma diferença, empresa. Pessoal, eu coloquei um post, expliquei, o Renato Alves pessoalmente me passou, quer dizer, peguei pessoalmente no site do Renato, na verdade, onde vocês devem mandar um e-mail. É um volume que deve ser, imagino eu, razoavelmente grande. Então você vê, a Polícia Federal vai lá, invade, leva documentos, outro vai, bloqueia, não pode. Aí fica, você está trabalhando? Falou, não, meu filho, estou passeando, tem que responder para o repórter. Então eu vim aqui passear e tal. Vou repetir, a ordem judicial, a determinação judicial, a sentença proferida pela juíza, naquela ação cautelar preparatória da ação civil pública, em que bloqueou atividades da empresa, da Impactos, só se refere única e exclusivamente para atuar no setor de marketing de multinível da empresa. Ela não bloqueou as outras atividades. Lá não diz assim, vocês não podem entrar na sede da empresa. Então, os repórteres fazem isso porque eles são, né, as marionetes e eles acreditam que tem autonomia, né, nem percebem que são manipulados, vão lá cheio de, né, loucos para dar um furo de reportagem, pobres coitados, achando que estão descobrindo a roda. Então, aí não existe nenhum tipo de proibição nesse sentido. Então, tudo está muito difícil, não é? Existe um ataque intenso. Vi uma notícia essa semana que o Ministério Público Federal lá do Espírito Santo pediu a prisão preventiva dos sócios da empresa, foi negado. Então, por que eles querem fazer essa pirotecnia? Por que isso? Porque eles pretendem, porque querem manchar o quanto antes a imagem do Carlos. Eles querem dar um jeito, por isso que nós precisamos. E aí tem aquelas teorias, né? Aquelas coisas pobres de essência, achando que o Carlos Costa ele quer ser deputado para conseguir imunidade. Olha, eu vou te contar um negócio, não é brincadeira. E isso é normal que fosse acontecer e que fosse suscitar essas bobagens. Tem muito mais, existem questões muito maiores do que isso, né? Até porque
não isenta ninguém, absolutamente ninguém, desse tipo de coisa. Vai falar, não é porque ele se elegeu deputado, então ele pode cometer qualquer tipo de crime, pode fazer o que bem entende. Não é assim que funciona. Ele pode ser, vai ter foro privilegiado. Será que é privilegiado? É engraçado porque o pessoal do mensalão não achou privilegiado. Eles queriam que aquele processo viesse para as primeiras instâncias aqui em São Paulo, não é? No caso do Genuíno, que é daqui, né? Não, é daqui assim, o domicílio dele é aqui, do Zé Dirceu é aqui. Então eles queriam que tudo começasse na primeira instância. Então será que é privilegiado mesmo o foro lá do Supremo Tribunal Federal? Não há imunidade nesse sentido. O fato de ser deputado ou senador não habilita a pessoa a fazer o que ela bem entende. Vou cometer crime, vou fazer tráfico, vou montar pirâmide financeira e nada acontece comigo. Isso é bobagem. Isso é uma bobagem de quem não conhece legislação e não conhece nada de política. Tá certo? A única imunidade que existe de fato mesmo, é a imunidade e o direito de expressão, de falar mal do governo, e isso sim precisa de imunidade, de poder falar das instituições, não é? Isso, e precisa, e é necessário que seja assim, não é? E digo mais, o fato, se comprovadamente aquela pessoa, por alguma razão, não digo nesse caso, porque ninguém vai comprovar aquilo que não existe, né? Só se fabricarem, né? Ou desmontarem aquilo que já está nos autos. Como eu já disse na transmissão passada, é o que muito vão tentar fazer e vão conseguir, de alguma forma, ter uma teoria mirabolante para desconstituir aquilo que a Receita constatou. Não é? E já disse Carlos Costa. Então, nesse sentido, pessoal, eles vão tentar, de tudo quanto é forma, atacar a imagem da empresa. E quanto mais, melhor. Quanto mais destruir, e já conseguiram fazer um estrago irreparável. Irreparável ao nome, à empresa e ao próprio marketing multinível de maneira geral. Já conversei com pessoas de outras empresas e eles são unânimes em dizer que esse ataque à Telex Free representou assim, uma retração no mercado sem precedentes. O que já não era fácil ficou terrível. Mas tudo isso se reverterá positivamente num futuro não muito distante. É o que eu creio e nós precisamos ter isso em mente. E de que forma? Aí volto àquela, precisamos ter pessoas na política que tenham domínio do assunto, não é? Que entendam dessa matéria, que compreendam a dinâmica do marketing multinível e suas fórmulas econômicas, para que possam criar uma legislação pertinente, não é? Uma legislação coerente, uma legislação justa para que as empresas boas, que não sejam pirâmides financeiras, evidentemente, possam trabalhar desde que atendam aos requisitos legais impostos por essa lei. Ok? Então nós precisamos sim ter em mente que esse é o caminho. Política. Não tem como fugir disso. Pois bem, algumas pessoas também sempre... E essa questão do imposto de renda, deixa eu só terminar isso, tem que aguardar, viu, pessoal? Não tem como evitar isso. Só para concluir esse assunto, que eu acabo pegando um atalho, peço desculpas, mas vou ser objetivo. Precisamos aguardar a manifestação da empresa, demora um pouco mais, não tem como evitar devido a esse ataque incessante que vai dificultando. Aí me perguntaram, mas Castilho, a empresa declarou um valor a menor, pô, você não pode cobrar. Eu não vou cobrar nada, gente. Cada pessoa vai precisar entender que enquanto ninguém definir, você não recebeu o seu informe consertado, entre aspas, não é, com as informações, com essas correções, não há o que se fazer. Não existe nada ainda que nós possamos ter conclusão. E você vai precisar ter o seu caminho, não serei eu aqui a ser fiel da balança de nada. Não venho aqui para julgar, até porque a proposta da TV não é essa. Meu objetivo aqui é outro. Vou ficar usando esse canal para ficar falando mal, né? Que é fulano, que é da empresa. Não faz o menor sentido isso para mim, ok? Até porque não vejo motivo. Tudo ao seu tempo, gradativamente, a empresa vai, dentro da possibilidade, né, de que se vislumbra aí, que é permitida, ela vai, evidentemente, levar essas informações até vocês. Se houver ainda assim alguma discrepância,
tem que ir perguntar, cobrar a quem de direito, não serei eu que irei dar essa resposta, porque não tenho acesso nenhum ao Carlos Costa, administrativamente, de forma nenhuma, não é, minha única amizade mais próxima que eu consigo chegar perto dele, é porque eu tenho amizade com o Renato Alves, nada mais. Pois bem, vamos lá. Então tem que aguardar. A questão também, outra questão é que o pessoal sempre coloca, né, a respeito dessa questão da, deixa eu ver aqui, a questão da perícia. Essa perícia que será entregue por volta do dia, entre 15 e 20 aí, vou colocar 15 e 25, vamos dar um tempo assim, né? Do mês de outubro. Então, não por acaso, por alguma razão, aí será após as eleições. Vamos ter que aguardar isso e ver aonde que isso vai se desenrolar. E para dar uma pincelada nisso, hoje, vamos falar da situação do Acre, saiu uma publicação, não é? As pessoas me perguntam, tal, saiu realmente no Diário Oficial, mas nada, digamos assim, que determine qualquer tipo de decisão definitiva ou qualquer medida que vá, digamos, apontar um veredito se sim ou não. Não é? Agora, o que eu vi hoje aqui, não é, foi contra, evidentemente, a qualquer situação que eu já tenha visto, não é? Mas, enfim, como eu sempre digo, meu amigo, o juiz, ele tem um poder na mão, não é? Que é um poder, digamos assim, que ele não é democrático. Se alguém falar, a justiça, ela é um dos 3 poderes da democracia, evidentemente. Mas se tem uma coisa que não existe dentro da justiça, agora analisando ela como um ser, não é? Somente ela, se tem algo que não existe dentro da justiça, e é natural isso, né? Nem estou criticando, o que não existe lá é democracia. Assim como empresa não é democrática. A empresa, existe uma diretriz, o dono da empresa quer que aconteça dessa forma, os gestores determinaram o planejamento estratégico para acontecer dessa forma, a fase de discussão, de montagem do planejamento já foi. Correções de caminhos, ok, né, de direções, vão para cá, um pouquinho mais para cá, puxa para lá, não é tão inflexível. Mas a direção é aquela e acabou a democracia. Não tem democracia. É isso e ponto. Então, na justiça, é muito isso. Só que, na questão da justiça, mais do que argumentos, o que impera é o poder de interpretação que o juiz pode dar a uma decisão. E aí vale tudo. Se você pegar o que um juiz é capaz, assim, pela sua experiência, ele é contra ou a favor e chama isso de convicção. E, meu amigo, se ele estiver direcionado por alguém, ou por alguma situação, ou por alguma circunstância, que caminho ele deve seguir, mas pode apresentar o que você quiser. Ele vai desmontar aquele argumento e vai tomar uma decisão inacreditável. Olha, parece um absurdo, e mesmo assim ele continua dizendo que acredita naquilo. E foi o que aconteceu hoje na decisão, não é, lá no Acre. Então, ele tomou a seguinte decisão. Ela, né, no caso, tomou a seguinte decisão. Primeiro, né, no número 1 aqui, eu vi que ela manda notificar o juiz, lá de Cariacica, no Espírito Santo, que pediu a penhora de uns bens da empresa, tal, não sei o que lá. Mandou avisar, amigão, não bota a mão porque isso aqui é nosso. Literalmente é assim, né? Melhor dizendo, mais ou menos assim, não literalmente, né? Mas está dizendo que isso pertence aos autos para, digamos assim, como ele diz, né? Como ela diz, para haver ressarcimento futuro, caso a empresa venha a ser, para garantir a efetividade, a eventual provimento favorável nos autos da presente ação civil pública. Né? Ou seja, ela está sinalizando, dizendo o seguinte, ó, esses bens vão servir para ressarcir as pessoas. Sendo que, sabidamente, a empresa tem muito mais recursos do que aquilo necessário para ressarcir aquelas pessoas que pretendem ação civil pública. Ou seja, a empresa tem muito mais recursos para pagar as pessoas, não é, que ainda não recuperaram seus valores. E vai sobrar muito dinheiro. Não é? Então, é isso que se sinaliza e é o que diz a empresa, pelo menos até o presente momento,
Se é ou se não é, mas ninguém foi apresentado lá nos autos, eu não tenho acesso, então não posso falar mais sobre isso, mas essa é a direção. Então ela diz que não bota a mão aqui que já é nosso. Aí no segundo ponto, a empresa, melhor dizendo, o Ministério Público juntou a denúncia da SEC americana. E existe uma pessoa que fez a tradução, segundo ela diz que é brasileira e tal, a empresa diz que não é, e não sei o que lá, e tem umas exigências legais do corpo consular para a questão da legalidade daquele documento e tal. São detalhes que não nos interessa aqui agora debater. Mas o que nos interessa mesmo é dizer que ela acolheu a juntada daquele documento como parte probatória. Não é aquela denúncia, que não é sentença, que não é uma visão que tem uma pessoa, um órgão americano a respeito da atividade da Telex Free. E a empresa Telex Free aqui não é processada, mas ela linkou, dizendo o seguinte, olha, no contrato fala-se o nome da Telex Free. E ela resolveu aceitar aquele documento como parte integrante dos autos para poder auxiliá-la, digamos assim, a fazer algum tipo de juízo de valor. Agora, a questão da legalidade ou não daquela tradução, se é ou se não é, isso sinceramente vai ter pouco peso, eu vou explicar por quê. Mesmo que ela, num futuro não muito distante, destitua esse documento e o tire de lá, nada impede que o Ministério Público do Estado aí se adapte a uma exigência ou alguma situação em que não foi permitido juntar aquele documento, ele pode apresentar novamente. Eu não acho que haverá impedimento nenhum nesse sentido legal em relação a isso. É só se adaptar às falhas. Então, o que falta? É o tradutor, que é fulano, e não... mas aquele tradutor, pelo que eu li aqui, e pelo menos a juíza aqui diz que ele tem um registro lá na associação comercial, né? Porque eu já trabalhei com esse tipo de tradutor juramentado, e você entra na associação comercial, existe um rol de tradutores, não é, em que você possa contratá-los para fazer determinada tradução de documento internacional. Tá? E esses tradutores têm fé pública. Okay? Eles recolhem uma taxa, fazem reconhecimento de firma. Não é? No meu caso, que fazia legalização para documentos, para legalização de cidadania italiana para pessoas lá na Inglaterra, precisa ter também o ERESP, no caso de São Paulo. Não é? Eu remetia para a ERESP, né, que é um órgão governamental, para dar o carimbo, para depois ir lá no consulado, e com a tradução juramentada. É uma burocracia sem fim, essa questão de tradução. Então eu já trabalhei com isso, já tive essa parceria com uma advogada sediada na Inglaterra, e eu fazia esse tipo de trabalho. Então esse trâmite estou um pouco por dentro. Não é? Então, a respeito do que ela falou, algumas coisas aqui, eu já tenho essa experiência profissional. Então, nesse sentido, são detalhes que podem sim destituir o documento futuramente, porque existe uma exigência que ela pede, né, que o autor, no caso o Ministério Público, precisa demonstrar a legalização consular do documento, em razão da sua origem estrangeira. Então, se não fez, faz, e aí esse documento vai acabar entrando. O que interessa mesmo é que ela aceitou. Isso é independente da forma, do detalhe. Claro que isso é importante. Existem as formalidades processuais, não é? As formalidades legais. Existe um Código de Processo Civil, CPC. Então, ele tem formalidades e regulações que precisam ser respeitadas. Não é? Saiu fora, não é, dos trâmites legais, do devido processo legal, ali como gostam de dizer os advogados, saiu desse contexto, perde objeto, perde, digamos assim, força aquele documento, ele é anulado, enfim, a prova às vezes é anulada, ok? Mas nada impede que eles o façam novamente e apresentem. Então, pouco importa isso, não é? Pouco importa, o que interessa é que a mentalidade da juíza é de aceitar o absurdo desse documento nos autos, para que ela passa a considerá-lo como elemento probatório, né? Ou pelo menos elemento para que ela possa tomar algum tipo de decisão futura, né? Mas, enfim, num outro ponto, ela pede para que
que a empresa perita, ok? As informações prestadas pela empresa Ciências à Partes, acerca das informações prestadas pela empresa perita, nas páginas 10.324 e 10.325, eu não tenho acesso, nem imagino que seja, e ela manda intimar a perita para que preste esclarecimentos sobre questões de gastos, planilhas, aí tem um erro de digitação aqui, que é óbvio, mas ela quer que se esclareça. Bom, enfim. A empresa está pedindo, né, a perita mais pagamentos, parcela de honorários periciais. Vocês veem? Ernst Young. Muito bem, vamos lá. Pedindo, defira o requerimento, o último ponto aqui, ó, defira o requerimento do autor de páginas, né, ou seja, o Ministério Público, na página 10.334 e 10.335, e determina ao réu, deve ser um deles, a exibição dos documentos relacionados na referida petição no prazo de 10 dias, sob pena do artigo 359, tal. Eis que os mesmos são relevantes à elucidação dos fatos postos a julgamento, e querem que os documentos têm que ser apresentados em HD externo e ser entregues em cartória, onde será providenciada a transferência dos dados para o Google Drive, intimando-se as partes e a empresa perita para a ciência. Pois bem, e aí, uma consideração final desse Ciência às Partes acerca do expediente de páginas 10.356, 10.463, nem imagino o que seja. Pois bem, como vocês veem, nessa decisão toda de 8 tópicos, a única que realmente eu consideraria como algo relativamente importante é o aceite da juíza em relação a essa questão da acusação da SEC. Eu, particularmente, não acho que isso traga alguma luz, até porque é a visão de um outro órgão, enfim, que não é do Brasil, embora o Brasil prestasse serviços, né, a Impactus prestasse serviço, né, intermediado pela Telex Free, intermediado pela Impactus, prestasse serviço à Telex Free. Não há necessidade desse documento, até porque tudo que precisa está relacionado com a atividade econômica da empresa, Telex Free e tal, fartamente está instruída no processo, ok? Muito bem. Em relação aos Estados Unidos, havia, não sei se foram apresentados, né, não dá para saber ainda, mas teve juntada de alguns documentos. Essa semana o Stephen Bidar, junto com a Kurtzman, a KCC, que a gente sempre fala aqui, né, KCC LLC, que é a Kurtzman Carson Consultants, a empresa foi admitida definitivamente como uma empresa prestadora para juntar e, digamos, centralizar as informações do processo lá nos Estados Unidos. Não é? É bom sinal isso? Eu acho que não tem... Foi uma empresa que já foi contratada pela Telex Free mesmo no passado. E ela, com essa mudança, né, quando saiu a empresa lá de Nevada, lá da costa oeste, e foi lá para a costa leste, em Massachusetts, não é? Próximo, né, se considerar a distância dos dois locais, próximo a Nova York, não é? Então, New Jersey, ali naquela região, se levarmos em conta essa mudança, né, então foi obrigado a fazer esse reajuste. O Stephen Bidar deve ter questionado como um dos administradores, né, responsável pela West Trust, nos casos do Chapter 11, continua aqui Chapter 11, tá? Nada mudou em relação a isso. Então quer dizer que ele questionou de alguma forma, como ele diz na petição, eu li, né, toda ela, esse documento americano, um interesse, não é, dos ativos da empresa Telex Free, da qual ele também é responsável. Ele questionou os valores, conseguiu desconto, não é? Diz que houve uma economia aproximada de $1 milhão, que não é pouco dinheiro, convenhamos, e pelos descontos que foram oferecidos em determinados tópicos, né, que a KCC vai oferecer de serviço. No pacote lá ela conseguiu uma boa redução de valores, ok?
Então, oficialmente, poderia trocar a empresa, ele fez pesquisa de mercado, mas ele preferiu continuar, porque ele sabe que a empresa é lícita, a Telex Free escolheu muito bem, não é? Isso eu acho muito positivo, então isso prova que toda a empresa sempre teve ótimas, não só em termos de intenção, mas teve ótimas decisões em relação a essa questão, ok? E aí houve hoje o carregamento dia 1 do 8, ok? De vários documentos, que eu ainda não os li, né? Mas fala sobre despesas, e depois eu vou dar uma olhada melhor, não é? Todas elas, sobre algumas despesas, provavelmente, eu preciso ler com calma isso para poder definir isso, mas fala sobre várias empresas que estão prestando digamos, serviços para a Telex Free, né, nesse processo de recuperação judicial. A Alvarez & Marsal, tenho aqui também da Greenberg Traurig, não é, que é o escritório de advocacia, tem também Gordon Silver, enfim, não é, os advogados pelos devedores, está aqui, acabei de ler isso. A Greenberg Traurig é o conselho dos devedores, faz parte como conselheiro dos devedores, né, faz parte ali daquele comitê, enfim. E a Alvarez & Marsal é a empresa que é especialista nesse empreendimento de reestruturação lá nos Estados Unidos. Pois bem, então esses andamentos americanos de hoje tinham um prazo para o governo, melhor dizendo, americano, entregar aquela documentação contábil e financeira da empresa para que, digamos, possa se aprofundar a análise que deverá fazer, agora sim, se aprofundar no assunto, o Steven Vidar. Ele e sua equipe, para avaliar toda a documentação da empresa que está em poder de várias instituições americanas, não é? Tanto Polícia Federal de lá, que é o FBI, que vocês sabem, tem a SEC mesmo, deve ter muita coisa, existe uma HS alguma coisa lá, que é um órgão da municipalidade ali, daquela região de Boston, creio eu, não sei, eu sei que é um órgão que existe aquele secretário que é um ferrenho adversário da Telex Free, foi ele que ordenou uma invasão desse pessoal aí que pegou muitas coisas lá na empresa, né, e não foi com carinho. E na casa também dos donos da empresa. Pois bem, se entregaram ou não, se disponibilizaram, se cumpriram o prazo era até hoje, parece que tem um prazo aí para ser cumprido até o dia 8 também, ou seja, a semana que vem, né, sexta que vem. Então eu não sei se foi cumprido ou não, nós só vamos ficar sabendo isso ao longo da semana, tá, pessoal? E aí nós traremos aí uma novidade. Por enquanto, tudo continua no atendimento às várias formalidades e detalhes. Não há nada definido. Isso que eu quero dizer. Algumas pessoas falam, não, porque vai ser convertido para o Chapter 7, ou Chapter 7, né, ou capítulo 7, que seria o correto, que é a liquidação da empresa. Se vai ou se não vai, pessoal, ninguém sabe ainda. Não existe essa decisão. Não existe esse pedido ainda. E isso não vai ser assim, não. Isso aí vai ter que, depois de muita análise, muita discussão, e quem, mesmo se caso a US Trust recomendar isso, o juiz ainda vai analisar, porque haverá um posicionamento da US Trust e haverá um posicionamento evidentemente contrário da empresa. E aí sim vai ser como no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Existe um argumento A que pede que se encerre a empresa. A West Trust, não vamos achar aqui que o Stephen Bidar é amiguinho da empresa, que ele não o é. É óbvio que não. E ele já deu mostras disso. Não é? Fiz uma transmissão só sobre essa manifestação dele. Não é? Das suas conjecturas preliminares, da sua investigação preliminar. Ele está pensando igualzinho a SEC. Se vai, se não vai, aí vai ter a argumentação da empresa. O juiz vai tomar uma decisão entre uma e outra. E nada poderemos fazer por hora. Né? Então vamos acompanhar o andamento e qualquer novidade, se houver a necessidade de nós, divulgadores, nos cadastrarmos em algum lugar lá no site da KCC, para colocar nossos dados por alguma razão, eu falarei aqui. Então não caiam em nenhum embuste por enquanto, de acreditar, põe seus dados aqui, preencha o seu claim aqui, não entre, né? Não há nada ainda disponibilizado para que se faça isso.
certamente será amplamente divulgado. Ok? Então, nos Estados Unidos, nada de importante acontecer que possamos dizer nesse momento. O prazo é hoje, não é? Vamos ver aí nos próximos dias o que aparecerá aqui na KCC. Não é? Aquele documento do Stephen Bidar ainda não apareceu na KCC. Vai aparecer? Claro que vai. Tanto o dele quanto do James Merrill, que já respondeu todos aqueles questionamentos, negando, fazendo totalmente o contrário, evidentemente, do que fez o Stephen Bidar. Porque são, né, duas posições, não digo contrárias, mas de conhecimentos diferentes. Não é? Um é o gestor da empresa, é óbvio, né, que ele conhece muito bem o negócio dele e está falando dentro daquilo que ele acredita. E o Stephen Bidar, que não conhece nada da empresa ainda, nem começou a analisar nada, não é de maneira profunda, enfim, vamos aguardar. Se ele tiver a mesma conclusão depois dos documentos, ok, ele tem esse direito. Ainda assim, dependerá de uma decisão judicial, ok? Então é isso.